Se você pode, aplaude o Senhor Jesus bem forte nessa noite. Se é para Jesus, tem que ser mais forte. Aleluias. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Acende as luzes para a gente aí, fazendo um favor, senão alguém vem, até durma, né? Tudo bem com vocês, né, gente? Nós estamos aí no último culto da noite. Tá faltando alguns irmãos aqui, não tá, pastor Jefferson? Bastante irmãos, hein? Que não vieram, né? Mas que bom que você veio. Fala para esse irmão que está ao seu lado assim, que bom que você veio. Amém. O nosso amigo Diego já teve o primeiro tempo ali com os irmãos, num bate-papo ali atrás. E eu queria pedir você que está aqui com a gente, se você está com o seu celular aí, se você puder compartilhar essa live para ela chegar até alguém. Você pode fazer isso, eu te dou essa oportunidade aí, você compartilhar a live. Se você não acompanha a gente, Igreja Casa da Bênção de Perdões, a página Igreja Casa da Bênção de Perdões, ok? Aí você pode compartilhar essa live nossa, em nome de Jesus, compartilha ela com alguém, ou manda o link dela para alguém aí, em nome de Jesus, ok? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá na segunda carta de apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou mandar um alô aqui para os irmãos que estão com a gente aqui, tá bom? Boa noite a irmã Adilaine Sena, o Bruno Cunha, Bruno Soares, o Tadeu, Deus abençoe o Tadeu, Deus abençoe a irmã Terezinha. A Sandra falou, sou eu que estou com o celular do Tadeu, amém, Deus abençoe a família inteira aí. A Rosani, o Lucas, Romão, a Flavinha, Deus abençoe os irmãos que estão chegando aí, a irmã Madalena, a Marina, o Henrique, a Jéssica, o Kaique Carvalho, que acabou de compartilhar aí. Se você pode, compartilhar aí essa live para ela chegar a outras pessoas, irmãos, em nome de Jesus. No final, o Diego volta dando uma saudação para esses irmãos que estão com a gente aí na live, né? Em nome de Jesus. Eu acredito que o som está chegando legal aí, né? Os irmãos que estão em casa, se o som estiver chegando legal aí, dá um toque para a gente. Eu sei que na hora do louvor não estava legal. Uma coisa que eu já falei com os meninos do louvor aqui, a gente precisa conversar, discutir sobre isso, comprar o equipamento que precisa comprar para o momento da live. O pessoal não sair, viu, Fábio? No momento da live, muita gente sai na hora do louvor, que está insuportável, precisa urgentemente, não é para o ano que vem não, para esse ano resolver isso, em nome de Jesus. E eles mandam mensagem, pastor, não dá para ficar na live com esse barulho, está ensurdecedor, eu não sei, a gente vai ver se a gente resolve isso o mais rápido possível, ok, irmãos? Deus abençoe então os irmãos que estão chegando com a gente aí, o Custódio, a Carla, a Rosilene, que eu já falei. Abriram aí, gente? Segunda carta de apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 4. A partir do verso 4, nós estamos trabalhando aqui na igreja sobre esse tema fé consolidada. Os irmãos já trabalharam, os pastores já ministrou sobre isso aí alguns dias. Jefferson, Helder, Paulo, Ulisses, eu também. E semana passada achei que nós partiríamos para um outro texto hoje, mas o meu coração queimou muito para a gente continuar nesse texto, irmãos. Essa semana aconteceu algumas coisas que eu percebi que era o Senhor me levando. Tá alto o negócio aí, hein? Aqui em cima eu estou ouvindo o som daí. Aí, abaixa um pouquinho, fazendo favor. Que me direcionou a continuar, nem que seja hoje ou mais domingo que vem, no decorrer da semana, nesse texto aqui que eu estou ministrando para os irmãos, tá bom? Então nós vamos continuar nesse texto aqui, em nome de Jesus. Eu não vou ler todo ele, porque já tem algumas lives, já tem alguns cultos
que a gente está falando em cima desse texto. Mas eu quero dar ênfase principalmente no verso 4, tá bom? Segunda carta de apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4. Abre sua Bíblia aí, você que tem sua Bíblia, ou abre o seu aplicativo, em nome de Jesus, para a gente ler esse texto, ok? Vamos lá? De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Vou repetir isso. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Aleluias. Feche seus olhos. Vamos orar? Senhor, nós queremos meditar nas Sagradas Escrituras aqui nessa noite. Te pedimos, ó Pai, entendimento, clareza, lucidez, para que o Evangelho seja pregado, para que a verdade seja anunciada. Por isso, ministra o nosso coração, ministra o coração desses queridos irmãos que estão aqui nessa noite. A Tua palavra que é a verdade, ó Deus, venha também libertar, trazendo direção, transformação, restauração. Me usa porque eu sou apenas instrumento do Senhor, nada além disso, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu creio que se você está aqui nessa noite, você tem um interesse em conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor quer para a sua vida. Então, se você tem esse interesse, esteja atento, não permita que nada venha tirar a sua atenção. Você que está em casa também, esteja atento àquilo que nós vamos falar aqui nessa noite, pois a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu acho um grande desperdício, eu falei isso aqui semana passada, você vir para um momento como esse, ou até mesmo ligar a live e não conseguir captar aquilo que está sendo falado, ministrado, instruído para você. Então esteja atento a tudo aquilo que a gente vai falar, ok? Eu já falei com os irmãos desde o início o quão querida era essa igreja de Tessalônica, como que Paulo tinha um carinho muito especial por eles. Eles tinham um estilo de vida que chamou a atenção de Paulo. Então, para a gente aqui, de uma forma resumida, trazer um contexto para você entender tudo que está por trás das palavras de Paulo, eu quero dizer para você que se você for lá em Atos, você vai ver que Paulo teve grandes dificuldades nas igrejas da Ásia. Ele teve a autorização, a bênção dos líderes da igreja primitiva para estar ministrando, para ir para a sua missão, que era então gentios. E ele teve algumas dificuldades na Ásia Menor, para trazer o evangelho. Paulo, ele tinha uma característica, ele não chegava literalmente em praça pública ou em alguns lugares, não, ele tinha um objetivo, ele tinha um lugar aonde primeiramente ele ia. E segundo aos escritos bíblicos, o primeiro lugar que Paulo ia, geralmente era na sinagoga. Em qualquer lugar que ele fosse, ele procurava saber se havia ali judeus que se reuniam na sinagoga. Então ele ia nessa sinagoga e começava agora a ministrar sobre a revelação da pessoa de Cristo. E quem era a pessoa de Cristo, ou o Messias? Era aquele que os antepassados haviam profetizado, era aquele que os profetas haviam falado, era aquele que até mesmo Moisés apontou sobre ele, que os patriarcas apontaram sobre ele. Então Paulo veio trazer essa revelação, que o Messias já é chegado. Por muitos e muitos e muitos anos, eles esperavam a revelação desse Messias, eles esperavam a chegada desse Messias. E agora o Paulo traz essa mensagem, que o Messias é chegado, traz a mensagem do Messias, traz a mensagem que Jesus morreu para a remissão dos pecados da humanidade, traz a mensagem que Jesus morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e subiu até os céus e que um dia voltaria. Então preste atenção. A mensagem que o apóstolo Paulo traz para aqueles homens daquela geração, para um grupo foi aceitável, mas para um outro grupo foi terrível, porque esse Cristo, esse Messias, não encaixava na ideia de religião deles. As Sagradas Escrituras não deixa isso
de uma forma clara, mas nós podemos conjecturar, nós podemos pensar que a gente imagina uma discussão, pois havia no meio deles falsos profetas, falsos ensinos, e aqueles que não suportavam a doutrina que Paulo estava trazendo, eles não gostavam dessa ideia. Então a gente fica imaginando eles nos bastidores dizendo assim: como acreditar nesse cara? Como é que o Messias viria de uma forma tão humilde? Como é que o Messias comeria com pecadores? Como é que o Messias aceitaria a ideia de liderança, de governo, partindo de homens humildes, como pescadores? Como é que Messias sentaria com cobradores de impostos? Cobradores de impostos naquela época era visto como os desleais da nação, aqueles que traíram a nação, porque agora eles estavam cobrando impostos do seu próprio povo, a mando de uma outra nação que estava sobrejugando Israel. Então Jesus, ele sentava com esses caras, Jesus jantava com eles, Jesus se relacionava com eles. Então existia um grupo paralelo àquele dia, onde Paulo estava trazendo a revelação de Cristo, que não aceitava essa mensagem, não suportava essa mensagem. Essa mensagem era, na realidade, uma ofensa para eles, como de fato é até hoje para muitos deles. Não à toa que a gente vê um grupo dentro do judaísmo que eles abominam a ideia do Messias ser Jesus Cristo de Nazaré. Eles não aceitam essa ideia, porque dentro da ideia do padrão religioso deles, esse Messias tinha que encaixar num outro estereótipo, talvez um grande guerreiro, talvez um homem que ia sair para dominar e destruir todo o Império Romano, e teria o domínio ou a supremacia mundial. De repente vem o Jesus que não está pegando espada, não está querendo matar as pessoas, na realidade ele estava ressuscitando as pessoas. De repente aparece um Jesus que, ao invés de aplicar a lei como eles queriam, ao gosto, modo deles, ele perdoava. Uma mulher que agora estava sendo pega em prostituição, em adultério, eles queriam apedrejar ela a olhos nus. Aí Jesus diz: aonde estão seus acusadores? Vá e não peques mais. Então esse Messias, ele quebra os protocolos da religião, e isso de certa forma era uma ofensa para aquelas pessoas. Só para você entender o contexto daquilo que Paulo está falando em Tessalonicenses aqui. Então Paulo vai pregar o evangelho naquele lugar, eles não aceitam, um grupo não aceita, ao ponto de querer apedrejá-lo, e ele foi apedrejado em alguns lugares, ao ponto deles querer prendê-lo, e ele foi preso em alguns lugares, foi expulso de alguns lugares. Então ele inicia a carta tanto no capítulo 1, tanto no primeiro livro quanto no segundo livro de Tessalonicenses, trazendo uma mensagem para aqueles irmãos que ele estava longe, mas ele estava ciente do que estava acontecendo ali. Ele inicia a carta dizendo: eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, juntamente com Silas e Timóteo. Por que ele fica tão encantado com aquela igreja? E eu já falei aqui algumas coisas muito particulares daquela igreja, mas outras coisas que foi surgindo agora na leitura, nessa semana, que me chamou a atenção, queimou no meu coração, e eu não compartilhei ainda com vocês, é que Paulo está mandando essa carta para os irmãos com Silas e Timóteo. Então é óbvio que se ele está mandando essa carta, porque isso é uma carta, não é um sermão. Existem outras cartas na Bíblia que para os historiadores e para os teólogos não era uma carta, era um sermão. Por exemplo, Hebreus não, eu não sei, eu não vou agora de cabeça lembrar, mas tem algumas cartas, ou chamadas epístolas, que na realidade não foram cartas enviadas, mas foram sermões pregados, instrução para a igreja de modo geral. Porém, essa aqui é uma carta que Paulo envia até os irmãos de Tessalônica. Isso leva a entender que Paulo, Silas e Timóteo não estavam presentes ali naquela terra. Então presta atenção, entendendo isso, nós compreendemos que o pastor, o co-pastor e o presbítero não estavam na igreja. E ainda assim aquela igreja que era nova na fé continuava a crescer. Você está entendendo isso, gente? Isso é fantástico, porque você precisa de alguém para ficar falando para você: vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai para os cultos. Isso chama a atenção de Paulo, porque Paulo não estava presente, Timóteo não estava presente, Silas não estava presente, mas mesmo assim
eles continuavam a crescer na fé e no amor mútuo um para com o outro. Eles não estavam presentes, o pastor não estava presente, o líder não estava presente. Você está me compreendendo aqui, irmãos? Aquela pessoa que certamente te estimula, aquela pessoa que pega no seu pé, que às vezes você não gosta muito, mas lá na frente você vai dar muito valor a Deus e agradecer a Deus por esse tipo de irmãos que insiste com você, que liga para você, que fala com você. Não, eles não tinham isso, não tinha e-mail na época, não tinha WhatsApp na época, o meio de comunicação era através de cartas. Mesmo Paulo estando longe, eles estavam muito firmes na base que Paulo tinha deixado para eles. E isso chama a atenção de Paulo quando ele recebe o resumo, ou melhor, é chegado até ele o relatório de como aquela igreja vivia. Paulo fica tão encantado com eles que aqui no texto chega a dizer que Paulo testemunhou desses irmãos a outras igrejas. O modo como eles viviam, o modo crescente deles, como eles rompiam todos os dias. Agora, eu já falei sobre a crescente fé, já falei sobre isso. Nós temos que crescer em fé, temos uma fé consolidada. Falei também sobre um amor mútuo, de um para com o outro, mas acabou meio que desapercebido, ou foi de uma forma rasa, que eu falei sobre perseverança. E interessante que no texto aqui da King James, a Bíblia fala paciência ao invés da palavra perseverança. Por isso que eu trago de um modo diferente, como eu já falei em outros momentos sobre essa palavra. Se ele fala paciência na King James, ao invés da palavra perseverança que é vista em outros textos, isso traz uma conotação que de fato ele estava vivendo, aquela igreja estava vivendo um momento muito terrível, ao ponto de, daquela situação, até mesmo chegar a tirar a paciência deles. Poderia tirar, mas não tirou. Na King James e outras traduções fala paciência. Na linguagem viva fala sobre a perseverança. Agora preste atenção, irmãos. Existe alguma coisa na sua vida que você já tenha passado que foi tão angustiante ao ponto daquilo fazer você sufocar e você se sentir como se estivesse sendo esmagado? Você já passou por isso? Eu particularmente, eu tenho um problema, fobia a lugar apertado. Eu fico doente com lugar apertado. Quando eu vou para algum lugar aí, meu irmão, que eu tenho que tomar banho naqueles banheiros pequenininhos, eu fico louco. Só para você ter ideia, eu vou confessar uma coisa para vocês. Na minha casa lá tem um banheirinho que a gente aproveitou o espaço para fazer ele. Quando eu vou nele, meu irmão, eu deixo a porta aberta. A Carmen xinga igual não sei o quê. As meninas xingam porque eu não aguento, parece que eu vou morrer. Vai dar um negócio aqui, vai faltar oxigênio, vai faltar ar. Eu deixo a porta aberta. Aí de repente eu estou meditando. Aí chega uma criatura na cozinha. Pai, o que é isso? Sai para lá em nome de Jesus. Ó, Carmen, fecha essa porta, não dá. Eu tenho fobia, eu não consigo. É um negócio terrível. Quando eu vou viajar, meu irmão, que eu entro na avião, aqueles aviões que é bem falo, Senhor, deixa eu dormir, porque senão vai dar um troço. Viagem longa, você entra em ônibus, você não consegue movimentar a perna, você não consegue, não, isso é terrível, não é, gente? Então, eu estou falando a minha situação. Agora, qual situação que você já passou que parecia que estava te sufocando, ao ponto de você não suportar e até falou assim, eu vou morrer. Eu não sei, talvez a situação sua no seu casamento não chegou a tal ponto, mas foi, em algum momento gerou angústia. Com seus filhos, talvez em algum momento gerou angústia. Com vizinhos, talvez em algum momento gerou tribulação, angústia. Agora aqui, preste atenção em mim aqui. O que esses irmãos estavam vivendo? Paulo não estava com eles, porque Paulo havia sofrido perseguição naquele lugar. Timóteo não estava com eles. Silas não estava com eles. Imagina a opressão que existia ao redor deles, para eles pararem com essa nova religião, para eles essa seita. Imagina a pressão que existia sobre esses irmãos. Para com tudo isso. Se vocês não pararem, vocês vão perder isso, vão perder aquilo, vão perder suas próprias vidas.
As televisões que tem no Brasil não falam o que está acontecendo, por exemplo, na China. Mas na China, nesse exato momento, toda pessoa que o governo descobre que ela é cristã, eles retiram o auxílio que o governo tem dado para eles por causa da pandemia. Vocês sabiam disso? Você não vai ver isso nesses grandes jornais que tem por aí. Eles estão retirando. Ah, você é cristão? Então você não vai ter o auxílio do governo. Teve que agora, aí, recentemente, alguém na América, o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falar sobre isso. Mas você não vê a ONU trazendo tanta ênfase sobre isso. Organização das Nações Unidas. Você nunca pensou que tinha algumas coisas obscuras e esquisitas por trás, não? Tem algo esquisito acontecendo por trás disso tudo aí. Na realidade, nós temos que pedir a Deus discernimento de espírito para estarmos atendados a tudo que está acontecendo. Será que não tem algo esquisito acontecendo sobre essa situação no Brasil? Eu sei que está até gravando isso aí, mas presta atenção, da OMS tirar o tal do cloroquina, hidroxicloroquina, astromicina, vermectina, tirar isso, proibir isso. Mas como é que vai tirar um negócio que está curando a moçada? Eu dei testemunhos de pessoas aqui hoje, eu não vou citar os nomes aqui agora por questão de ética e porque está aqui também gravando, mas eu citei algumas pessoas da nossa igreja, de convívio nosso, irmãos de 80 anos, irmãos de quase 90 anos, com várias complicações, mas é muita complicação mesmo, que estava dentro de um hospital e não estava conseguindo achar vaga, e de repente o médico falou: olha, o pulmão está todo comprometido, está arruinado, vocês precisam começar agora a preparar tudo. Aí chegou alguém lá e falou assim: corre para um lugar privado, talvez nesse lugar privado vocês vão conseguir a solução. Foi para um lugar privado, nesse lugar privado falaram: olha, está assim, 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 mas pode entrar com esse medicamento? Pode. 2 dias depois a pessoa estava saindo do hospital. Não tem um negócio esquisito nisso aí? A gente precisa pensar. Agora preste atenção, lá na China está acontecendo isso. Eles estão tirando os recursos aí daqueles que são cristãos. Aqui no Brasil e no mundo existe uma inversão de valores. O cara que lá na frente falou: olha, toma esse medicamento, tem uma pesquisa, aí tem uma médica aí, uma infectologista, Yamaguchi, não sei o que lá, que falou: não, pode tomar, e todo mundo: não pode tomar. Aí o cara que falou que podia tomar, que ia preservar um bocado de gente, é o cara que é assassino, e a gente alimentando disso, comendo isso, tal. Não estou fazendo campanha política, mas eu estou levando você a pensar, só isso, ser questionador. As coisas estão acontecendo e a gente vai comendo, sem entender realmente o que está acontecendo. E eles viviam uma angústia esmagadora. É o que está acontecendo na China hoje. Ah, cristão? Você não vai ter auxílio. Tem irmãos na China que não têm o que comer. Tem irmãos na China adoecidos, porque é óbvio que agora vai caindo agora essa questão da saúde deles, não se alimenta bem, está tudo mal. Na Nigéria, em lugares da África, eles estão queimando irmãos vivos lá. Angústia esmagadora, tribulação esmagadora. Tem relatos, irmãos, disso acontecendo em vários lugares no mundo. E você vê a ONU falando sobre isso? Você não vê. Você vê a televisão dando uma atenção sobre isso? Você não vê. Vê dando atenção para outras coisas, que algumas delas são necessárias. Mas na realidade nós aqui não passamos por uma situação ainda, na questão de angústia e tribulação esmagadora. Nós estamos vivendo aí uma situação da pandemia, um negócio que chegou aí sem pedir licença para a gente, entrou e pronto, acabou. E pôs um medo terrível sobre nós. E você talvez não percebeu, mas desestabilizou sua fé, atrapalhou sua espiritualidade, ao ponto de alguém falar assim com você: olha, eu estou sentindo falta de você no culto, eu não estou vendo você sendo participativo, eu estou com medo danado, você não faz ideia o tanto que eu estou com medo. Nós fizemos um levantamento agora, vai ter um recado para quem está lá em casa, a gente está orando por você. A gente fez um levantamento aí, quase 40 ou mais irmãos que depois da pandemia não apareceram mais na igreja.
Aí você vai falar com um, vai falar com outro. Inclusive tem uma moçada que agora eu estou andando de bicicleta também. 6 horas da manhã vai andar de bicicleta. Anda 27 quilômetros, 30 quilômetros, 4 horas em cima de uma bicicleta. Mas no culto à noite não vem, está com medo. Vai para o Rex, vai para a lotérica, vai para isso, vai estar com medo. Aí esses dias eu vi um pastor chamado Cote, que ele fez uma publicação e alguém foi e fez uma arte que eu achei muito interessante. Eu quero compartilhar o que esse pastor falou. Preste atenção. Se você já foi a esses lugares após o surgimento da pandemia, fique atento. Se você já for, todos vocês aqui, fique atento. Inclusive você que está em casa também. Principalmente você que está em casa, né? Você já foi na padaria? Já entrou no avião, no ônibus, futebol com os amigos, aniversário de parentes, aeroporto, rodoviária, supermercado, lotérica, banco, consulta médica, a UPA, foi trabalhar? Foi andar de bicicleta? Foi na farmácia? Na casa do vizinho? Na casa de um parente? No hospital? Já fez isso nesse período de pandemia? Alguém aqui já fez isso? Está sobrando aqui em cima. Já fez isso? Quem já fez isso, diga amém. Ah, que legal, então preste bem atenção. Então você já pode ir na igreja. Você que tem em casa, você pode ir na igreja. Você concorda comigo? O apóstolo Maldonado ontem trouxe uma palavra muito interessante na conferência online. Ele é um homem de Deus, ele é um profeta. Eu falei que mais cedo com os irmãos, o ano passado que a gente estava na conferência lá nos Estados Unidos, e a gente não descobriu dele, descobrimos dos irmãos da igreja, que na época que veio aquele furacão sobre a América, e os caras, os meteorologistas tinham dito que Miami, a Flórida ia ser varrido, ia ser um negócio terrível. Todo mundo fugindo. Esse apóstolo foi para a frente do mar. E ele começou a orar, gente chamando ele de louco, chamando de tudo, e o furacão desviou de Miami. Apóstolo Guilherme Maldonado, um homem cheio de Deus. E ontem ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, olha, não foi Deus que mandou essa pandemia, mas Deus permitiu. Ele permitiu para trabalhar com a igreja. Se um negocinho desse foi capaz de atrapalhar a sua espiritualidade, você não está pronto para aquilo que está por vir. Se um negocinho que a OMS, que isso, tal fez, atrapalhou a sua espiritualidade a ponto de você não vir aqui, você não está preparado para aquilo que está por vir. Esses irmãos viviam uma angústia e uma tribulação esmagadora, ao ponto de não conseguir respirar. Mas mesmo assim não negociaram sua fé, mesmo assim continuaram a crescer em fé. Essa situação toda, por incrível que pareça, eu achava no início que isso ia dar um boom na igreja, um fortalecimento espiritual, mas por incrível que pareça, em alguns sim, para outros, como sempre, eles ficam indiferentes a tudo. São bons religiosos, bons frequentadores de culto, de igreja, mas nunca foram cristãos de fato. E por que eu digo isso tudo? Porque isso chamou a atenção de Paulo, o crescimento da fé deles, o amor mútuo também crescente que havia entre eles, mas a perseverança de vocês e a sua fé plena em Deus. Perseverança, nós temos prazer em contar a outras igrejas a perseverança de vocês e a sua plena fé em Deus, apesar da angústia e tribulação esmagadora pelas quais vocês estão passando. Apesar de tudo isso, que poderia ser uma justificativa, poderia ser uma argumentação, vocês continuam firmes, inabaláveis. Eu falei em outros cultos aqui, um momento que eu trouxe uma palavra para os irmãos sobre desculpas esfarrapadas e sinceras desculpas. Se o Senhor não aceitou nem as sinceras desculpas, você acha que Ele vai aceitar as desculpas esfarrapadas? Senhor, deixe que eu vá despedir dos meus pais. Não. Senhor, deixe que eu vá enterrar o meu pai, depois eu te seguirei. Deixe os mortos enterrar os mortos. Sinceras desculpas.
Você acha que ele vai aceitar? Eu sou do grupo de risco. O que você tem? Eu tenho joanete. Eu tenho unha encravada. O que você tem? Eu tenho dor de cabeça. Hoje de manhã estava aqui irmã com a gente aqui, que a gente tem que falar para ela ficar em casa. Ela não fica em casa. E eu já falei dessa irmã para vocês, que ela falou para mim que não tem outro lugar para mim estar a não ser aqui. Deixa eu dizer para você, quando chegar, e vai chegar, você pode preparar para isso, que vai chegar a perseguição. Não sei se vocês sabem disso, mas o grupo que mais sofre com ódio no mundo, está uma crescente perseguição contra esse grupo, é os cristãos. E eu quero ver naquele dia, onde começar a sobrevir sobre nós uma situação tão terrível, que você vai ser colocado contra a parede. Olha, você tem o auxílio ou esse Jesus? Com quem que você vai ficar? Você tem isso ou essa religião sua? Com quem que você vai ficar? Você precisa decidir: trabalho ou igreja? Família ou igreja? O que vai ter de gente falando assim: ô pastor, o senhor me desculpa, mas barriga vazia não para em pé, né, pastor? Ô Jesus, o senhor é bom demais, mas o senhor conhece meu coração, eu gosto pra caramba do senhor, mas não está dando não, como é que eu vou fazer? Você não está aguentando uma pandemia. Tem soluções de vai para o monte, ou fica em casa, mas fica com Deus. Não. Aí você vê um absurdo de crescimento de vendas de bicicleta no Brasil e no mundo. Tem um colega meu que falou: ô Yuquis, eu estou também assim, estimulado a andar de bicicleta, mas eu fui procurar bicicleta aqui na minha cidade, não achei uma bicicleta para comprar. O Osho estava falando comigo mais tarde aqui, com uma pessoa disse para ele: se você esperar aí mais 2, 3 meses, 1 mês, você vai ver como é que vai ser a queda de venda de bicicleta. Vai lá embaixo, porque aí vai abrir os bares. Aí quando eu sou para os bares na sexta-feira, você falou que de manhã, sábado, eles vão pedalar. Engraçado, né? Você vê gente 6 horas da manhã em pedalar, mas não vê ele na igreja. Vê mutuado, aqui a gente sabe que tem uma turma aqui que anda de bicicleta, fica mutuado um em cima do outro, compartilhando uma ação com o outro, igual a gente fez ontem. Uma maçãzinha, meu irmão, foi a mesma coisa do Senhor multiplicar 20.000 pessoas naquele dia. O que tens, vós? 5 pães e 2 peixinhos. A gente estava lá num pó, um tanto assim de pó, a cara um barro, porque o suor descia, isso daquele pó virou um concreto de barro na cara. Todo mundo, a água já tinha ido embora. Alguém perguntou: o que tem vós? Aí uma alma abençoada: eu tenho uma maçã. Mas trituramos a maçã em 2 tempos, irmão. Sobrou só casquinha para os finais. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? A pessoa faz isso. Faz isso. Se dedica-se inteiramente no trabalho. O Senhor permitiu tudo isso acontecer para nós refletirmos se de fato estamos crescendo em fé, se de fato estamos crescendo no amor mútuo um para com o outro, se de fato estamos perseverantes no Senhor, ou somos apenas bons religiosos. Estamos maquiando, fazendo uma coisa que é apenas para a nossa consciência ficar aliviada. Hoje eu já fui no culto, hoje eu já fui na igreja. Apenas uma igreja como essa é relevante. Apenas uma igreja como essa é aquelas que de fato vai ficar, aquelas que vai suportar. Olha só que coisa interessante, irmãos. Ele está dizendo: nós temos prazer em contar às outras igrejas sobre a perseverança de vocês. Agora, o que eu estou querendo dizer para os irmãos? O apóstolo Paulo, lá na sua carta também aos Filipenses, capítulo 3, verso 12 ao 17, você vai ver que a conclusão dessa leitura vai chegar: perseverança. A conclusão depois em casa você lê, porque a gente não tem tempo hoje. Mas uma das coisas que vai pular nessa leitura aos seus olhos, que vai chamar a sua atenção é: mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Prosseguir, continuar, avançar. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Quem está me entendendo aí, diga amém.
Quem está me entendendo, diga amém. Então preste atenção, a perseverança é uma das mais belas e maravilhosas virtudes encontradas na vida cristã. É uma virtude que você precisa ter. E eu acredito, meu irmão, que a perseverança é uma das características que compõem as bases espirituais de um verdadeiro cristão. Ser perseverante. Porque tudo aquilo que o Senhor prometeu tem mais a ver com a vida futura do que com essa. Se você não for perseverante, você não vai suportar, você não vai aguentar, você não vai chegar. Inclusive a bênção que o Senhor nos prometeu não é para agora, é para o futuro. Porque Ele diz, aquele que continuar firme até o fim será salvo. Não, você está salvo, não, é aquele que continuar firme até o fim. Eu falei no outro culto que eu falei para uma pessoa esses dias, eu disse para essa pessoa, deixa eu dizer algo para você, não é relevante começar bem, relevante é terminar bem. Não existe bênção para quem começa bem, a bênção é para quem termina bem. Você pode começar muito empolgado na faculdade, meu irmão, tirando as melhores notas na faculdade, mas se você ficar lá apenas um ano, você não vai se tornar aquilo que você tem como objetivo. Então o sucesso é para quem termina bem. Só que as pessoas não veem a batalha sua, a luta sua. Enquanto você é jovem, você está lá. Eles vão comer, hoje eu não vou, eu tenho que estudar. Vão passear, hoje eu não vou, eu tenho que estudar. Vão no lanche, hoje não dá. Eu brinquei com os meninos, vamos para a balada Mix, eu tenho que estudar. Vamos para onde você falou lá, outro lá? Diamante Negro, onde o Dieguinho e os irmãos aí iam. Hoje não, eu vou estudar. Felipe que gostava de Diamante Negro, né? Vapo, né, Felipe? Como é que é o outro lá na praça lá, Fábio, que você falou? Vamos para o Chaplin. Você não, vou estudar. Aí os anos passam. Agora você tem 30 e poucos anos, realizado, tem sua casa própria, tem seu carro, tem as suas coisas, paga a sua conta em dia e tal. Aí a porta bate alguém lá, alguém batendo, pá. Ô amigão, e aí, beleza? Ô, me empresta 100 conto aí só, ô, você é meu amigo. Aí tá lá, você realizado, e o boca aberta, que não quis correr atrás, que não foi perseverante, ferrado, destruído. A perseverança é a chave para o sucesso em todas as áreas da nossa vida. E a bênção não está para quem começa bem, a bênção é para quem termina bem. Mas pastor, quando que eu vou terminar? No sentido espiritual? Até o fim, só naquele dia. Só quando Ele arrebatar, só quando Ele nos buscar para os céus. É perseverar até aquele dia. A salvação é para aqueles que continuam firmes até o fim. Esse será salvo. E por incrível que pareça, foi uma das últimas instruções que Jesus deu para os seus discípulos. Será por quê? Foi uma coisa que Ele mais queria que seus discípulos dessem atenção. Continuou firme até o fim, será salvo. Você começa muito bem, orando, jejuando, dançando, cuidando de gente, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Daqui a pouco eu falei no outro culto, você começa com igual obreiro, gravata. Eu falei no outro culto que o Facebook esses dias me lembrou de um desses momentos quando eu iniciei, mesmo que eu mudei minha mente. Eu de terno, de gravata, nem acreditei que era eu. Já viu um cabra converte, quer dançar, quer tocar, quer servir, quer ir para o monte, quer jejuar, quer pregar, quer liderar, quer fazer isso, quer fazer aquilo outro. Daqui a pouco só vai esfriando. Eu estou mal, pastor. Ô seu Zé Ruela, a bênção é para aquele que continua. A bênção é para aquele que persevera. Você passou por todo esse trajeto agora, na hora que você está prestes a entrar na terra prometida, não dá para mim não. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Perseverança. Por isso que esse texto voou no meu peito ali em cima no escritório e mexeu muito comigo, porque eu senti o Senhor trabalhando dentro de mim. Olha, você precisa falar com isso, precisa falar sobre isso com eles.
Muitos têm perseverança na faculdade, muitos têm perseverança na malhação, em andar de bicicleta, em estar com os amigos, em objetivos pessoais, de casa própria, de carro próprio, de fazer isso, fazer aquilo outro. Legal, bom, mas isso não é relevante, porque isso não aponta para a eternidade. Você está entendendo, irmãos? Você pode entrar no céu, rico ou pobre, mas você não vai entrar no céu se você perder a fé em Cristo Jesus. Então é mais relevante estar firme em Cristo Jesus do que ter alguma coisa nessa vida ou não ter. Ficou claro isso para você? Não tem problema. Pastor, eu estou banguela, eu preciso pôr dentadura. Meu irmão, não tem problema. O que tem? Esse dia eu estava lá em casa brincando com a minha mãe e com o meu pai, que assim que o meu pai foi para noivar, ele mandou arrancar os dentes tudo, porque um deu um piquinho que quebrou. Aí foi lá no dentista e falou, arranca tudo. Eu falei, nossa mãe, como é que a senhora aguentou? Um homem novo, 26 anos, mandou arrancar os dentes tudo. Será que as meninas de hoje suportariam? Hein, gente? As meninas? Aí a minha mãe ouvindo a história tal, daqui a pouco a minha mãe vai e fala, não, só, mas depois que eu casei também, acho que foi alguns dias depois, eu fui lá também, mandei arrancar tudo. Falei, está amarrado uma mulher banguela. Na mocidade, depois que você já está velho, tudo bem, mas na mocidade, ô pastor, mas você é muito sincerozão. E daí, só mesmo, no caso aí. Se eu tenho opção, a com dente ou a banguela, você fica com a banguela e eu fico com a com dente. Aí não podia falar isso, eu falo o que eu quero, eu estou falando aquilo que eu sinto. Tem gente que é besta, é pastor, não pode falar. Eu lembrei do Renato agora, é besta só, né? Eu não vou, minha filha, por que você não vai casar? Põe uma, nem que seja uma dentadura para disfarçar, e não tira perto de mim também quando eu estiver acordado, não. Tira esse negócio só quando eu estiver dormindo. Aí nós casa. Mas minha mãe é da época, aquilo outro e tal. A gente sabe que o passar do tempo vai acontecer isso, irmão. Meus dentes também vai cair, vai bambear, vai acontecer isso. Eu estou falando na mocidade. Agora, voltando ao raciocínio aqui. Eu falei que você pode entrar no céu banguela ou com dente. Você pode entrar no céu com carro ou sem carro, com casa ou sem casa, formado ou não formado, analfabeto ou graduado. Você pode entrar no céu sim. Amém? Amém, gente? Amém? Que bom isso, né, pastor? Que bom. Mas você não pode entrar no céu se você não for perseverante. Então o que é mais relevante? A busca pelas coisas dessa vida? A busca pelas coisas eternas. Sabe o que tinha que ser assunto de conversa na sua casa, na mesa, com seus filhos, com as pessoas que convivem com você? Tinha que ser sobre aquilo que é relevante. O que é relevante? Eternidade. Isso que é relevante. Agora você dorme, agora você finge que não está nem aí, nem sei o que você veio fazer aqui alguns, né? Agora você fica assim, não, mas eu estou chegando agora, já está falando isso, e daí? O evangelho, o evangelho, meu irmão, é sacrifício, a palavra é dura, a mensagem do início é arrependei-vos. Mas você mal me conhece, já está me chamando de pecador, porque a Bíblia fala que todos pecaram, seu safado sem vergonha, pecador. Arrependei-vos. Mas você está falando duro demais, eu estou chegando agora. Então, já chega sabendo que a verdade liberta, e é por isso que eu estou falando assim. Já chega sabendo já de cara. Mas eu não gostei, não tem problema, sorte sua que não é eu que salvo. Porque se não gostou e já quer colocar critérios no que pode e que não pode, meu irmão, não entraria no meu reino. Sorte sua. Mas é assim que funciona. Você pode ter casa, mas pode não ter casa. E daí, mas pastor, isso é sofrido. Não, meu irmão, sofrido é a ausência de Deus. Isso é sofrido. Condenação eterna. Isso vai ser sofrido. Isso vai ser terrível. Isso vai ser chocante, ao ponto que você vai lembrar desse dia. Você acha que você não vai lembrar desse dia? Você vai lembrar desse dia porque a parábola que o Senhor disse sobre Rico e Lázaro aponta para isso. O dia que você conheceu a verdade, o dia que você conheceu o Evangelho, e você desperdiçou porque você é o bonitão,
gostosão, eu acredito no que eu quero. Não, ok, meu filho, acredito no que você quer, ué. A verdade está sendo pregada aí. Só não fica gritando igualzinho o rico ficou gritando, não, mas não sei o que tem. Não, meus profetas já foram lá e já anunciaram para eles. Isso que é relevante. Perseverança. Aí começa a acontecer alguns fatores na nossa vida, e esses fatores fazem a gente esfriar. Aí aquele que exercia ministério agora não exerce mais, aquele que orava agora não ora mais, aquele que pregava agora não prega mais, aquele que cuidava agora não cuida mais, aquele que fluía no sobrenatural de Deus agora não flui mais. Ah, mas pastor, mas infelizmente as coisas vão acontecendo. Não, você está fazendo tudo errado. Termine bem. Não tem problema esse processo aqui ficar mais ou menos não, desde que você termine bem. Termine bem. Eu não me empolgo com quem está começando com tudo, não, porque sempre chega gente que faz de tudo. E sabe o que eu gosto do reino de Deus? Porque ninguém é insubstituível. De vez em quando aparece uns aí, não tem ninguém igual eu. Aí Deus manda alguém melhor do que eles. É assim, não é? Aí eu faço, daqui a pouco aparece quem faz melhor que você. Você que perdeu a oportunidade e o privilégio de ser aquilo que Deus queria para você e de receber a bênção da perseverança. Então vamos lá, para me acelerar aqui, para a gente orar. Preste atenção. Eu creio que a perseverança também é a estrutura, o alicerce para garantirmos o sucesso na nossa vida, em todas as áreas, alcançando todas as vitórias almejadas que nós temos pedido para Deus. Perseverança. E também acredito que o motivo de muitas derrotas na vida de muitos cristãos é devido sim à abstinência dessa admirável virtude que é perseverança. Perseverança. Você não faz ideia de quanta gente que eu converso e que diz assim para mim, se eu tivesse continuado só um pouquinho mais, se eu tivesse perseverado um pouquinho mais. Pensa comigo, aqueles irmãos que chegaram na fronteira com a terra prometida, e Deus já havia falado para eles, eu vou dar aquela terra para vocês. Na fronteira, irmãos, e não só na fronteira, um grupo deles entraram na terra prometida, pegaram os frutos nas mãos, tiveram evidências dessa terra, voltaram para trás. Chegar, não, tem muito gigante, é isso e aquilo outro. Agora eles vão caminhar no deserto e morrem no deserto. Eu fico imaginando nos últimos dias deles, eles comentando um com o outro, cara, a gente teve lá nessa terra, a gente teve nesse lugar, a gente pegou os frutos na mão. Desse mesmo jeito vai ser naquele dia. Você acha que não vai haver diálogos no inferno? Apesar de ser muito ranger de dentes, choro, sofrimento e dor, mas você acha que não vai ter consciência disso? É óbvio que vai haver consciência disso. Não preste atenção no que a Bíblia diz. Eu sempre tenho falado aqui sobre Lázaro e rico. Pede que Lázaro molhe a ponta do dedo e coloque uma gota de água na minha boca. Consciência de sede. O rico tinha todo tipo de água que ele quisesse, tinha fonte de água em casa, comia o que queria. Agora ele está pedindo uma gota de água na boca. Você acha que não vai ser aquele dia também? Você não vai parar para observar isso? Cara, eu tive na igreja, eu tive alimento sólido, eu ouvi a verdade, eu ouvi sobre Jesus, eu ouvi sobre o reino de Deus, eu ouvi sobre as boas novas, eu ouvi sobre a pessoa de Jesus, eu ouvi sobre perseverança e não perseverei. Eu perdi a fé naquele dia. Porque veio uma luta, veio uma tribulação. Porque eu estava cansada. Eu estava cansado. Porque eu estava indisposto. Eu não estou falando aqui de amargura ou angústia esmagadora ou tribulação esmagadora, porque ninguém aqui está passando isso. Ninguém. Pode tirar o cavalinho da chuva que você não está passando isso não. Quem aqui está passando por uma situação do governo falar que não vai te ajudar, não vai ter auxílio, ou você não vai comer se você continuar defendendo a fé que você tem? Então não é esmagadora não, queridão, você me perdoe. Quem aqui está com uma arma na cabeça, um fuzil na cabeça de alguém dizendo, Cristo ou vida?
Ninguém. Então não é esmagadora. Quem aqui está escondendo nas montanhas, fugindo de um grupo que quer te eliminar, que quer acabar com você por causa da sua fé em Cristo Jesus? Então você está passando, meu irmão, é manha de gente que não amadureceu, que não cresceu, que é cheio de está na hora de a gente crescer. Fica ofendidozinho, sai do grupo. Cobrou, sai do grupo. O pastor vai se importar comigo. Não vou importar não. Quantos anos de convertido você tem, filhão? Eu tenho 10 anos de convertido. Criança de 10 anos já está dançando aqui na igreja, já está comendo, já vai no banheiro sozinho, já faz as coisas. Já era para você estar fazendo as coisas sozinho. Não lembrou de mim. Me chamou a atenção. Já era para a gente estar em outro nível, está lá ainda. Quando que você vai crescer? É isso que eu estou querendo dizer para você. Toda essa situação veio para nos aprimorar, para nos ajustar para aquilo que está por vir. Eu quero ver quando vir uma situação terrível mesmo, que você for colocado contra a parede, o seu Deus ou comida. Quero ver o que vai acontecer. O que está acontecendo no mundo. Sabe o que eu acho muito interessante e engraçado? É a indiferença de muitos concernente a isso. Você está achando que isso está longe, né? Você está achando que isso está longe, né? Isso está começando a acontecer no Brasil. Eles estão querendo eliminar a influência da igreja. Está começando a acontecer aqui. Eles entraram numa igreja lá em Curitiba agora recentemente, que eles estavam fazendo live, fechou, lacrou a igreja, tá tudo isso. E nós temos um presidente que ainda defende a igreja. E você está achando que isso está longe. Aqui em Perdões tem patrão aqui que proibiu funcionário de vir na igreja. Você está achando que está longe. Tem pessoas em Perdões que foi colocado contra a parede. Emprego ou igreja? Em outras palavras, é isso. Se ele te pede uma coisa que isso dá até processo, porque ele está inibindo você da liberdade religiosa. Você teve coragem de falar isso, irmão? Não é só na nossa igreja, não. Vários pastores aqui em Perdões falaram isso comigo, de patrão aqui em Perdões, falar para eles: eu queria te pedir para você ir na igreja, não. Traduzindo, você pode servir a mamão aqui, você pode trabalhar, você pode fazer suas coisas, mas servir a Deus não. Isso é sério que eu estou dizendo para você. Perseverança é um elemento que nós precisamos nesses dias. Agora, pastor, eu preciso entender um pouco mais o que é perseverança. O King James diz paciência. Por isso que dá uma conotação que o momento que eles estavam vivendo era conturbado. Paciência, precisava ter paciência com tudo aquilo, para não chutar o pau da barraca. Mas sabe o que significa perseverança? Qual que é a definição de perseverança? Vamos lá, conservar-se firme. Conservar-se firme. Ser constante. Olha para frente, olha para o lado, olha para o outro lado, olha para trás. Essa pessoa que você convive, e a gente convive demais um com o outro aqui, essa pessoa é constante? Olha, faz esse exercício, por favor. Vira aí. Essa pessoa é constante? Tadinha da mulher que tem um marido inconstante. Tadinho de uma casa que tem uma mãe inconstante, que não é perseverante. Tadinho desses filhos. Tadinho de uma casa, uma família que tem um sacerdote meia boca, para não falar outra coisa. Hoje quer, amanhã não quer. Hoje ora, amanhã não ora. Tadinho de uma casa que tem uma mãe que outrora era de Deus, agora não sei o que tem. Tadinho dessa casa. Tadinho desses filhos. Perseverança é ser constante, é persistir, é prosseguir. É por isso que Paulo fala: eu prossigo para o alvo. Perseverança. E ele chega a dizer que nós temos que ser imitadores dele, ser perseverante. Hoje você deveria estar melhor do que ontem, não pior do que ontem. Essa deveria ser a real situação nossa. É continuar a ser ou a ficar, manter-se, permanecer, conservar-se, persistir, conservar a sua força ou ação, continuar, perdurar, subsistir, persistir, ter ou mostrar perseverança, ter firmeza, permanecer sem mudar ou sem variar.
de entendo. Permanecer sem variações. Independe das situações que estão ao redor. Você não fica em variações. Hoje quero, amanhã não quero. Bom, você pode oscilar em tudo na sua vida. Você pode fazer um projeto para a sua vida particular e pessoal. Pastor, eu quero casar com 20 anos. Ok. Se casar, bem. Se não casar também, meu irmão, uma hora você casa. Eu quero ter minha casa, um carro próprio. Eu tenho o meu plano, médio, curto, médio e longo prazo. A gente vê muita moçada fazendo isso aí. Você só não vê eles fazendo essa projeção no sentido espiritual. Legal, nada contra, pode fazer. Você pode fazer isso, mas isso não é relevante, filho. Não é relevante. É isso que eu estou querendo dizer para você. Se você não é perseverante na sua vida pessoal, pelo menos seja na sua vida espiritual. Porque o não ser perseverante não vai te trazer resultados aqui nessa vida, na sua vida pessoal. Agora, não ser perseverante na sua fé em Cristo vai te trazer complicações e um resultado negativo na vida futura. Seja perseverante. Mas como, pastor? Seja com a ajuda de Deus. Busque a Deus. Eu poderia aqui falar de várias pessoas que foram perseverantes. Jesus nos mostrou a importância de perseverar para alcançar a salvação. Vamos abrir nossas Bíblias aqui? Vamos abrir Mateus 24. Eu falei esse texto aqui com você mais cedo, mas eu vou repetir novamente. Mateus 24. Abra sua Bíblia comigo aí. Mateus 24, verso 13. Ele diz assim para nós, preste atenção, Mateus 24, verso 13, grifa isso, coloca isso na geladeira da sua casa, meu irmão, grave isso no seu coração, mas aquele que suportar até o fim, este será salvo. A bênção não está para quem começa, a bênção está para aquele que suporta até o fim. Eu cresci aqui dentro dessa igreja, tem 35 anos, vi pessoas entrar, pessoas sair. Vi gente que usou gravata, usou isso e depois foi engravatado por Satanás. Vi gente que foi líder. Vi gente com bagagem para serem missionários em outras nações, pastores, apóstolos, mestres, instrumentos poderosos de Deus. Pessoas que serviram a Deus no altar ou aí onde você está. Vi pessoas que ainda permanecem no Senhor e têm dado uma resposta maravilhosa, e daqui a pouco ele receberá a recompensa que Paulo diz sobre isso. Mas vi muitos que por causa de situações externas da vida, fraquejaram, abandonou a fé. Porque o meu marido está dando trabalho. Porque o meu filho está dando trabalho. Porque discípulo dá trabalho. Porque eu estou cansado. Porque eu discordei disso. Porque eu discordei daquilo. Porque eu não concordo com isso. Porque eu não concordo. Mas o fato de você concordar ou não concordar foi tão terrível ao ponto de desestabilizar espiritualmente. Meu irmão, se eu não concordo com algumas práticas de homens bíblicos, isso também vai fazer de eu não concordar com algumas práticas de homens de Deus. Talvez é por eu não entender, por eu não compreender, ou por não pensar da mesma maneira que eles. Mas isso não é o suficiente para tirar minhas bases espirituais. Tem gente que qualquer coisa, eu não concordei com o pastor quis, eu estou indo embora. Mas por que não concordou? Não, mas isso é ridículo. Porque eu não gostei do jeito que ele falou, não gostou. Ridículo. Tem palavras na Bíblia, que eu vejo que esses homens foram duros. Em outros momentos eles foram flexíveis. Eu falei um dia aqui na igreja uma palavra que Paulo trouxe para a igreja lá em Corinto, porque um rapaz estava se envolvendo com a madrasta dele. Paulo disse assim: entregue esse irmão a Satanás. Bom, se eu falar isso aqui na igreja aqui, eu vou falar para você. Só fica eu e provavelmente até a Carmen vai embora. Se eu chegar aqui na igreja e falar isso, essa geração Nutella,
eu te entrego para Satanás, que seu corpo seja destruído, mas que a sua alma seja salva. Eu já me perguntei, será que Paulo não foi duro demais naquilo? Paulo tem as suas razões. Agora, se eu não concordei com palavras que foram colocadas, e isso não é pecado, isso não é pecado. Tem gente que não concorda, não gostei da mensagem, por causa disso você vai desestabilizar na fé? Por causa de ideias doutrinárias você vai desestabilizar na fé? Tem vários homens de Deus que eu admiro com todas as minhas forças, e tinham a base teologicamente totalmente diferente do que eu acredito. E aí? Isso é ridículo, é imaturidade. Nós precisamos perseverar. Eu falei com uma pessoa hoje em casa que estava falando: pastor, estou muito magoado, estou chateado com isso, com aquilo outro. Eu falei: meu irmão, a situação que te gerou isso, você tem que aprender a lidar com isso, senão você vai morrer mesmo. Porque chateação com amigos, a gente sempre vai ter. Com família, a gente sempre vai ter. Decepções, a gente sempre vai ter. Eu não sei o que você quis ouvir de mim, mas ou você prepara para isso, meu irmão, ou você está pego, você está num mundo diferente. Tem para outro planeta, outro mundo, porque aqui vai ser assim. Você prepara o seu coração, o seu emocional. Pare de ser sensível, seja insensível, mas seja firme em Deus, para Deus fazer a obra na sua vida. Ser perseverante. Quem está me entendendo aí, diga amém. Eu não tenho tempo mais para a gente falar sobre esse assunto. Em outra oportunidade eu vou falar. Mas que fique bem claro isso aqui para você. Aquele que permanecer firme até o fim será salvo. A bênção não está para aquele que iniciou bem, está para aquele que terminou bem. Será que você está terminando bem? Será que você está bem? Será que no final das contas você vai entrar no céu cantando: valeu a pena? Valeu a pena crer em Deus, valeu a pena esperar em Deus, valeu a pena continuar em Deus? Ou você vai passar esses anos todos supostamente na presença de Deus, para que daqui a pouco, por causa de algumas situações pequenas que acontecem, corriqueiras na vida, você abandonar a fé, abandonar Jesus, abandonar a família de Deus? Seja perseverante. Quem me entendeu, diga amém. Fique de pé então para nós orarmos. Coloque sua mão no seu coração. Vamos orar. Coloque sua mão no seu coração. Feche seus olhos. Aleluias. Fala-se comigo: Senhor Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor me ajude a perseverar, a crescer em fé, em amor, mas também em perseverança, mesmo diante de situações esmagadoras. Espírito Santo, me dê forças para continuar inabalável na tua presença. Me ajude a eliminar as vozes inimigas, as influências externas que vêm para roubar a minha fé, que vêm para roubar a paz que há em mim. Espírito Santo, me ajude a vencer até mesmo a minha mente, que em muitos momentos quer parar, quer desanimar, mas me ajuda, Senhor, a continuar, a permanecer inabalável no Senhor. Me ajude também a ser um instrumento na minha casa, para os meus amigos, com as pessoas que eu tenho convivido, para falar sobre essa verdade. A bênção não é para quem inicia. A bênção não é para quem inicia. A bênção é para aquele que termina bem. E aqueles que terminam bem são aqueles que terminam com o Senhor. Espírito Santo, que o Senhor traga essa revelação ao coração desses irmãos, entendimento ao coração deles,
E quando chegar essas circunstâncias e situações que vêm afligi-los, a tentar paralisá-los, momentos, ó Pai, que rouba a nossa força, rouba a nossa fé, que traz uma estagnação, caia por terra em nome de Jesus. Que Teu Espírito nos fortaleça, Senhor. Que Teu Espírito traga, ó Pai, refrigera o nosso coração, paz à nossa mente, paz ao nosso coração, mas também que venha fortalecer, ó Pai, fortalecer esse homem, fortalecer essa mulher, para que eles venham continuar no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, irmãos.